Sabe aquela rotina cansativa, estressante, desgastante? Aquela rotina que a gente basicamente só vai sobrevivendo um dia depois do outro. A gente tá sempre sem tempo, correndo atrás de alguma coisa. A gente não cuida de nós. A gente não vê sentido mais no que a gente tá fazendo. Afinal de contas, é tudo tão corrido, tudo tão desorganizado. Basicamente é aquele caos. E a gente não consegue entender o que tá acontecendo. A gente não tem nem tempo pra ir em busca de entender o que a gente precisa fazer, pra onde a gente precisa olhar, o que a gente precisa alterar para sair desse ciclo que está nos gerando insatisfação e prejuízos em todas as áreas da nossa vida. Talvez você esteja vivendo essa rotina hoje e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu já vivi um período da minha vida em que a minha rotina era exatamente assim, era exatamente esse caos. Eu não tinha tempo para nada, eu não cuidava de mim, eu não tinha bons hábitos, eu basicamente ia sobrevivendo um dia depois do outro. E esse ciclo de coisas negativas, basicamente ele vai se retroalimentando e cada vez ele fica pior, cada vez ele fica maior. E se a gente não para perceber os sinais que o nosso corpo está dando, os sinais que estão acontecendo à nossa volta, se a gente não para analisar que tem alguma coisa errada, quando a gente tiver que parar, vai ser por algum motivo de força maior e aí a gente já vai ter muitos problemas instalados e grandes na nossa vida. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Muito prazer, eu sou a Carla. Para você que já me acompanha aqui, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho aqui abaixo do vídeo e se inscrever, porque é bem importante para o canal que você seja inscrito e também você não vai perder mais nenhum conteúdo aqui do canal se você se inscrever agora mesmo no botãozinho aqui abaixo. Eu percebo que essa é a queixa principal da maior parte das pessoas, sejam das pessoas mais próximas a mim, na minha vida pessoal, ou das pessoas até mesmo que acompanham e interagem com o meu conteúdo lá no Instagram. Então eu percebo que essa é uma necessidade, a gente precisa falar sobre aquela rotina corrida, incessante, sem tempo, desgastante. A gente precisa falar sobre a rotina moderna, digamos assim, porque basicamente a maior parte das pessoas está correndo contra o tempo, como se o tempo fosse o seu pior inimigo. Não consegue dar conta de tantas demandas de um só dia, não consegue cumprir todas as tarefas que gostaria, quiçá tirar um tempo para si mesmo, fazer atividade física, cuidar do seu relacionamento, ter um tempo de qualidade com a sua família, tirar um tempo para o autocuidado, tirar um tempo para fazer uma leitura, tirar um tempo para estudar, tirar um tempo para descansar. Basicamente, as pessoas não estão mais tendo tempo de olhar para os pilares mais importantes da nossa vida. Só que o que acontece? Quanto mais a gente deixa de lado todas essas questões que são muito importantes e que muitas vezes são deixadas como irrelevantes, a gente vai estar causando um desequilíbrio na nossa própria vida. A gente vai estar trazendo prejuízos em grande escala para nossa saúde física, para nossa saúde mental, para os nossos relacionamentos, para nossa família, para o nosso bem-estar, para a qualidade de vida. Então, basicamente, o nosso objetivo aqui não é simplesmente sobreviver, não é simplesmente trabalhar um dia depois do outro, não é simplesmente correr atrás de alguma coisa. O nosso objetivo aqui é viver uma vida leve, equilibrada, com sentido. E eu não tô falando que não é pra trabalhar, que a gente não deve trabalhar bastante, que a gente não deve se dedicar, correr atrás dos nossos sonhos. Muito pelo contrário, a gente deve sim fazer isso, só que ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente deve ter plena noção de que a nossa saúde importa, o nosso relacionamento importa, a nossa família importa, nós importamos. Nós deveríamos ser a prioridade na nossa vida. De nada adianta eu correr atrás do trabalho, correr atrás do dinheiro, conquistar muitas coisas, muitos bens materiais, se quando eu paro pra olhar pra trás, ficou família, ficou saúde, ficou relacionamento, ficou espiritualidade, ficou tempo de qualidade, ficou todas as outras coisas importantes. E aí não vai adiantar nada você ter conquistado muitas coisas se você deixou o mais importante pra trás, se você não cuidou do básico, dos pilares que vão inclusive sustentar todo o seu sucesso profissional, caso você queira separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Você, como ser humano, como indivíduo, sempre vai vir em primeiro lugar. Então, se você busca esse sucesso profissional, você precisa necessariamente buscar ser uma pessoa melhor, buscar se desenvolver, buscar ter saúde, buscar ter bons hábitos, buscar ter uma rotina que seja suficiente para você. Porque aí sim, você vai ter uma base sólida para que você consiga construir toda a sua vida profissional, todos os seus bens materiais, todos os seus ganhos em cima disso. E aí você não vai inverter as coisas, aí você não vai ficar sendo escravo da sua própria rotina, escravo do seu trabalho, escravo do seu dinheiro. É você comandando a sua vida com sentido, com propósito, com intencionalidade, fazendo aquilo que você sabe
que precisa fazer. Você sabe que é positivo pra você. E eu tô falando aqui de uma rotina que é leve, uma rotina que é produtiva, uma rotina que é equilibrada, mas que ao mesmo tempo você vai amar fazer tudo isso. Você vai gostar de estar vivendo todos esses processos diariamente, porque você vai estar se tornando uma pessoa diferente. Ou seja, esses hábitos, esses comportamentos, essa rotina faz parte de quem você é ou de quem você está se tornando. E isso é muito benéfico, isso é muito prazeroso, isso vai te dar recompensas diariamente. Então, o nosso objetivo principal deveria ser conseguir conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. E não estar sempre nesse desequilíbrio, sempre nessa falta, sempre tendo que abrir mão de alguma coisa em prol da outra. Então a gente precisa olhar mais para o todo. A gente precisa olhar para os nossos hábitos e a gente precisa ir fazendo uma readequação para que fique de acordo com a vida que eu quero viver, com o que eu quero conquistar, com quem eu quero me tornar. Porque basicamente sem isso a gente vai ficar sempre ali naquela corrida dos ratos, sem conseguir sair do lugar. Porque para que a gente tenha o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade, a gente precisa estar falando de todas as áreas da nossa vida. Porque não adianta de nada a gente ter dinheiro e a gente não ter prosperidade na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa saúde física e mental, no nosso bem-estar, na satisfação que a gente tem em viver a nossa rotina diariamente. Então, quando você entende esse processo de se tornar uma pessoa diferente, construir uma rotina que seja agradável, que seja prazerosa, que seja equilibrada, que seja gostosa pra você, a gente vai estar falando sim de você amar o que você vive. A maior parte das pessoas não gostam da própria rotina. A maior parte das pessoas quer escapar da rotina na primeira oportunidade que surgir na frente delas. E esse não é o objetivo. O objetivo é justamente o oposto. É que você ame aquilo que você faz diariamente, que você ame a sua vida, que ela seja suficiente, que ela te complete, que ela te preencha. Só que para isso a gente precisa sim passar por um processo de desenvolvimento, a gente precisa sim estar alinhados com o nosso propósito, a gente precisa sim se desenvolver como pessoa para que a gente possa alinhar os nossos hábitos e construir uma rotina equilibrada, construir uma rotina congruente com a vida que a gente quer ter, com a pessoa que a gente quer se tornar. Porque senão é claro que esse sentimento de vazio ele vai existir. É claro que esse sentimento de falta vai estar predominando na nossa vida. E a gente vai querer sair correndo da nossa rotina a cada final de semana. E a gente vai ficar fazendo compensações, a gente vai ficar insatisfeito, a gente vai ficar ansioso. E a gente não vai nem entender por que tudo isso está acontecendo na nossa vida. Então todo esse caos que a gente vive, ele vai ser resolvido a partir do momento que a gente olhar para nós mesmos. A partir do momento que a gente entender que nós precisamos se tornar uma pessoa diferente para construir hábitos diferentes e aí sim uma rotina diferente, uma rotina que seja satisfatória. E aí a gente vai aprendendo a amar tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos aproxima dos nossos objetivos, tudo aquilo que nos aproxima da pessoa que a gente quer se tornar. Então toda essa jornada vai causar uma mudança muito grande na sua vida como um todo. Então as prioridades vão mudar, os gostos vão mudar, você vai se tornando uma pessoa diferente e aí você vai gostando de coisas diferentes. E aí conforme você vai passando por esse processo e conforme você vai evoluindo, você vai percebendo que você vai se apaixonando cada dia mais pela sua rotina, pela sua vida, pela pessoa que você está se tornando. E isso é muito incrível. Eu passei exatamente por isso na minha vida. Eu saí de uma rotina caótica para uma rotina que eu construí com bons hábitos, alinhada com aquilo que eu desejo. Foi todo um processo, uma construção, mas valeu muito a pena, porque sim, hoje eu amo a minha rotina, eu amo o que eu faço todos os dias. A minha rotina ela é suficiente para mim. Eu não preciso sair procurando compensações, eu não preciso sair procurando momentos de alegria, de felicidade, de prazer, porque o que eu faço todos os dias é prazeroso pra mim, é gostoso, eu quero estar ali fazendo, eu sou apaixonada por esses processos. E acredite, definitivamente eu não tinha nenhum bom hábito, definitivamente eu era aquela pessoa com a rotina mais desorganizada e caótica que você pode imaginar. Isso aqui é só pra contextualizar, pra você entender que é possível sim qualquer mudança na vida de uma pessoa que está disposta, que busca o conhecimento necessário pra fazer essa mudança. Então, se você está vivendo atualmente uma rotina que não está te deixando satisfeito, se você está percebendo esse caos instalado na sua vida, entenda que você precisa mudar esses comportamentos, esses processos na sua vida. É necessário olhar para si mesmo para que você possa entender tudo que está instalado e fazer as alterações que são necessárias de acordo com aquilo que você deseja mudar. Não aceite viver uma vida na qual você não gosta de viver. Não aceite viver uma vida insatisfeita, uma vida que não te preenche, que não te completa, onde você não é feliz
na sua rotina, porque isso não é normal e não deve ser normalizado. A gente precisa ir buscar, a gente precisa construir a nossa vida de acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo como é que está a sua rotina hoje. Você é apaixonado pela sua rotina ou você busca escapar dela sempre que tem uma oportunidade? Eu agradeço pela sua atenção e eu te encontro no próximo vídeo.